Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está a começar mais uma edição de Esquenta Jazz. Edição essa especial, como tem sido outras, mas muito mais especial porque hoje teremos os pequenotes a terem uma aula de sapiência sobre o que é jazz com o Sr. Timóteo. Ele vai dar a aula sobre o jazz aos pequenos, uma experiência inédita. Não saia daí, que nós voltamos logo a seguir, depois de um vídeo. Até já! Depois do vídeo, damos continuidade com o nosso programa Esquenta Jazz. E como disse, esta é uma edição especial em que temos os nossos petizes. Lá estão eles a ter uma aula com este professor que fala sobre a música jazz. Vamos agora fazer uma pequena entrevista aos miúdos para perceber o que é que eles acham sobre esta aula de jazz. Até já, não saia daí. O que é que acharam desta iniciativa de vir para aqui para ver um pouco de jazz? Foi muito bom. Foi bom. Vocês gostam de jazz? Sim. Um pouco. Gostariam de ver este tipo de coisas acontecer mais vezes? Sim. Sim. O que é que achou da experiência de estar num lugar em que falam sobre a música jazz? Achei a experiência muito boa, como pela primeira vez. Okay. Gosta do estilo de música jazz? Foi a primeira vez de eu escutar. Uau! E aí o que é que achas? Vais dar seguimento? Vais continuar a ouvir este estilo de música? É ouvido. Em casa, quando estamos a passear, em sítios, quando estamos de férias. Estamos no Franco Moçambicano, neste dia especial com os nossos petizes, mas além deles existem as pessoas que estiveram por detrás disto, que fizeram a organização deste grande evento, que foi lidar com as crianças em termos de jazz. Como está? Estou bem, obrigada. Também. Podia-nos falar um pouco sobre a organização deste pequeno evento para as crianças? Primeiro, permitam-me apresentar, eu sou Sakia Tuacal, sou encarregada de mediação cultural, o que quer dizer que eu sou responsável por algumas atividades que acontecem no Sábado das Crianças, sobretudo as atividades com contacto direto com os artistas, como foi o caso de hoje com o Timóteo Cuche. E pronto, hoje, alusivo à 7ª edição do Festival do Jazz no Franco, no CCFM, um evento que decorre há 7 anos, decidimos convidar aqui o nosso querido artista, o Timóteo Cuche, para conduzir esta oficina do jazz com as crianças, e ele preparou-nos aqui um projeto muito interessante que é o Mara Jazz Kids, que junta um pouco a marrabenta e o jazz, e pronto, é isso que trouxemos hoje para as crianças no âmbito da 7ª edição do jazz. Como é que foi lidar, vamos falar, porque as crianças ainda dependem dos seus pais, como foi coordenar este evento com os pais dessas crianças? Na verdade não teve uma coordenação, teve uma preparação desse evento por parte do Franco, porque todos os sábados nós temos uma atividade diferente, uma disciplina artística diferente, e hoje foi a música. E pronto, é uma programação, de certa forma, bem regular na mente dos pais das crianças. Eles sabem que no Franco, todos os sábados, podem trazer as suas crianças para ter a oportunidade de explorar uma arte diferente. E hoje não foi diferente.
Os pais vieram aqui pontualmente às 10h30, boa parte deles, e trouxeram as crianças. O nosso principal objetivo nessas atividades de mediação cultural é contribuir para a formação e qualificação desse novo público, né, que chega ao CCFM, mas também contribuir para a exploração das diferentes formas ou tipos de arte que existem em Moçambique, e por isso mesmo tentamos fazer todas as atividades, boa parte, 98% das atividades do Sábado das Crianças que acontecem aqui são completamente gratuitas, de forma a atingir a todos os públicos. Nós não pretendemos lucrar com isto, o nosso maior lucro é poder ver as crianças terem uma mentalidade mais criativa, terem acesso às artes de forma mais inclusiva, contribuir sempre para o desenvolvimento crítico delas. Então, esse é o nosso principal objetivo, este é o principal objetivo da mediação cultural aqui no CCFM, e por isso temos várias outras atividades completamente gratuitas para a criança, para orfanatos, para estudantes de escolas públicas, primárias, secundárias ou universidades, como é o caso das visitas guiadas às exposições. Vamos inaugurar no dia 22 uma exposição, Dedos do Barro e da Tinta, e depois já no dia 24 vamos começar com as visitas guiadas. É só marcarem escolas, universidades ou a quem interessar, com um número mínimo de 8 participantes, sejam estudantes ou interessados. Também temos os ensaios abertos no âmbito desse concerto do Timóteo Cush, que vai acontecer na quinta-feira. Na quarta-feira vamos realizar um ensaio aberto com estudantes de música, nomeadamente da Muse Crossroads, Escola Nacional de Música, e da ECA, estudantes de música. Então, o nosso principal objetivo sempre será levar as artes a todos. A TVM tem este programa chamado Esquenta o Jazz, que é mesmo para apimentar um pouco a questão do jazz em Moçambique, está a ter uma roupagem diferente e melhorada. O que acha da ideia? Acho uma ideia muito boa, acho que é importante ter esse tipo de programa, esse tipo posso dizer, esse tipo de oportunidades para os artistas do jazz, que normalmente é um ritmo muito diferente e tudo mais, poderem mostrar ou explorar aquilo que é o trabalho deles. O que achou desta iniciativa feita pelo Sr. Timóteo Cush para ensinar os petizes sobre a música jazz? Olá, muito obrigada pela oportunidade. Chamo-me Daniel. Eu achei que é uma boa iniciativa esta do Timóteo, não é? De incentivar as crianças, porque esta é uma forma de incentivar as crianças à cultura. A música é uma forma de cultura, e nós tivemos aqui a assistir a um pouco de aulas de saxofone, né? De piano, dança, né? Então, acho que é uma iniciativa muito boa, que vale a pena repetir mais vezes, porque as crianças estão a precisar, e o nosso país tem muita sede de iniciativas de gênero para com as crianças. A TVM está a fazer os programas chamados Esquenta o Jazz, que também é mesmo para reativar esta célula do jazz, que aparentemente parece estar um pouco adormecida. O que acha da iniciativa? Ótimo! Bem disse que está um pouco adormecida, né? Eu particularmente aprecio o jazz, então penso que é de louvar esta iniciativa, muita força, e que estendam não só a nível de Maputo, mas penso que iniciativas de gênero devem ser alargadas para todo o país. Tivemos esta experiência com o Sr. Timóteo Cush, que é de trazer as crianças para aprenderem e apreciar um pouco o estilo de música que é o jazz. O que acha da iniciativa? Foi uma boa iniciativa, é de louvar. As crianças vão aprender também outros ritmos, não é? E melhor ainda como é a mistura com a marabenta, que é nossa. Então é uma boa iniciativa. Gostávamos de ver isto mais vezes,
que é para também nós adultos apreciamos. Tem apreciação por estilo de música jazz? De princípio eu não tinha, mas o meu marido gosta muito de jazz, então aprendi a gostar e agora gosto do jazz. Interessante. Até vamos estar a fazer este programa chamado Esquenta Jazz, que é mesmo para reativar as células, acrescentar naquilo que os outros já têm feito para os amantes deste estilo de música. O que achas da iniciativa? É uma boa iniciativa e continuem, deem mais vida a este estilo de música e para frente. É um bom ritmo. Estamos aqui com um dos embondeiros da música jazz, que é o Timóteo Cruz. Orador e acredito que o mentor desta ideia de falar sobre jazz para as crianças, que acredito que é de pequeno que se torce o pepino, e ele fez mesmo aquilo que deve ser feito para que possamos ter amantes de jazz que tenham algum conhecimento e tenham uma raiz assente para esta questão da música jazz. De onde surgiu esta ideia? A questão do Mara Jazz surge pelo fato de nos últimos anos eu tenho refletido sobre aquilo que quem é o Timóteo Cruz ou o que é o Timóteo Cruz como músico. E aquilo que eu tenho verificado é que a minha história com o saxofone está muito relacionada com o jazz, mas a minha história com a academia está relacionada com a marramenta. E é tipo na licenciatura, a minha monografia da licenciatura foi transcrição e a análise de obras de compositores da marramenta. No mestrado fiz um estudo sobre os músicos migrantes em Portugal e parte deles, por exemplo, Costa Neto, Sr. Fu, o Manjato, são pessoas que tiveram uma relação com a marramenta, o Otis, por exemplo, que foi da Orquestra Marramenta, então, e aprendi muito com eles sobre a história da marramenta. Agora, fazendo a pesquisa de doutoramento, que é sobre práticas musicais na cidade de Maputo, também tenho como uma questão que é ver que inovações foram surgindo nos últimos anos e qual é o papel da marramenta neste processo inovativo. Então, foi nesse sentido que eu disse, deixa juntar aquilo que são as duas práticas musicais das quais tenho muita relação, que é a marramenta e o jazz. E surgiu assim a marramenta, o Mara Jazz. Sim. O senhor é muito experiente e, por aquilo que eu sei, é docente da Universidade ECA. O que é que acha da evolução da música jazz em Moçambique? Eu acho que a evolução da música jazz em Moçambique é positiva. É positiva no cenário que, apesar de, até digo, é positiva, mas apesar de muitos músicos não se referirem ao jazz como a prática que eles apresentam, mas se nós formos ouvir as composições, verificamos que lá tem condimentos do jazz. Por exemplo, quando temos lá uma improvisação ou um solo, geralmente é muito no âmbito da linguagem do jazz. Então, esta evolução é positiva porque temos mesmo, em termos de gravações, em termos do marco sonoro da música popular, temos lá condimentos do jazz. No que toca à música ao vivo, pode-se notar aquilo que as casas de música, os restaurantes oferecem todos os finais de semana. Tu tens sempre uma casa que tem uma performance de jazz. Então é positivo. Acho que devia acontecer o mesmo em relação às nossas práticas musicais, porque eu acho que o fazer o Mara Jazz também é no sentido de tentar incutir a nós jovens que devemos transformar os clássicos da marramenta nos nossos clássicos do jazz moçambicano. Uma questão que eu também me coloco é que eu ultimamente recuso-me a dizer que sou músico de afro-jazz, porque afro quer dizer muito de África e eu de África só conheço Moçambique quando falo de gênero musical. Agora, o afro é um gênero, uma categoria muito abrangente que acho que se nós investirmos na questão de criarmos a nossa marca como moçambicanos e identidade em termos de jazz terá muito mais impacto nesse sentido. Falando mesmo sobre a questão da identidade,
O que acha que tem havido em termos de identidade do jazz moçambicano e esta mistura com o jazz internacional? Eu acho que em termos de identidade do jazz moçambicano com o jazz internacional é positivo, acontece muito isso, e um dos mentores ou dos principais inovadores nesse sentido é o professor Jimmy Dludlo. Depois do professor Jimmy Dludlo temos o Moreira, temos o Ivan Mazuz, temos o Orlando Vinhereca, mas é uma escola que eles foram criando e que nós temos tendência a seguir. Por que eu digo é uma escola? É que se nós vamos ouvir as composições do Jimmy, se prestarmos atenção, vamos ouvir lá as melodias que as nossas avós cantam em casa. E o que o Jimmy fez é pegar naquilo e transformar colocar numa plataforma que tenha um alcance nacional e um alcance internacional. Aquela cantiga que a nossa mãe ou avó cantava lá em Matutuino, que ele consegue levar para um outro âmbito. E acho que isto é uma forma identitária. Quando o Jim faz um tributo a nível de composição à questão do mestre Venâncio Umbanda, que é o Zavala Tota, quando ele faz, é isto. O mesmo acontece com o Moreira, por exemplo, o último álbum que ele gravou, Sound of Peace, é muito de demonstração das nossas potências culturais do norte do país. Então, de uma forma, em termos identitários, os músicos de jazz têm contribuído significativamente para isso. Existe alguma crítica no sentido do fato de nós usarmos o termo jazz, não nos identificarmos com o país? Eu acho que é o contrário. Se formos mesmo analisar, onde verificar que os músicos de jazz, sempre que lançam um álbum, o que tem como base são os ritmos moçambicanos. E isso é uma forma de divulgar os ritmos moçambicanos. Quais são os seus projetos, digamos, para este ano de 2025? Eu já aprendi que às vezes é melhor não falar dos projetos porque nunca temos a certeza se depois surgem constrangimentos e às vezes não acontecem. Mas neste primeiro momento, o meu principal projeto para este ano é concluir o meu doutoramento e voltar a ter uma presença musical, ter uma presença musical mais forte no mercado nacional. Este aqui é o principal projeto. Agora, com isso virão os resultados, que quem sabe será o lançamento de um álbum, o lançamento de uma composição, mas o principal objetivo e o principal projeto é concluir o doutoramento e ter uma presença mais forte no mercado musical nacional. O que acha desta iniciativa da TVM de ter este programa de jazz chamado Esquento Jazz em Moçambique? Eu acho positivo e acho que é algo necessário, é algo que devemos usar e, como todos os programas, tem contribuído para divulgar aquilo que se faz das práticas musicais nacionais e também para os principais promotores do jazz. Eu acho que é positivo. Os beijinhos e abraços para quem vão? Os beijinhos e abraços vão primeiramente para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos, também para os meus pais, meus sogros, para aqueles que têm apoiado diretamente e indiretamente a minha carreira musical. Também aos meus professores. Acho que tudo que eu apresento é resultado de ter bons professores que impactaram positivamente na minha forma de ser, a minha forma de pensar. E vai também um grande abraço para eles. O programa está no fim. Tivemos esta nossa longa viagem hoje com Timóteo Cus e com os petizes que estiveram a ter uma aula de sapiência sobre a música jazz, logicamente com os seus pais e esta vasta equipa da TVM. Eu estive a trabalhar hoje com o Cornélio, este grande cameraman da TVM, em que fizemos um trabalho lindo no Centro Franco-Moçambicano. Como é hábito, nós vamos pedir que faça aí uma leitura e desta feita vai ser o nosso escritor Alex Dao. Por que não ouvir um álbum, diríamos, da Raima? Raima é esta grande cantora moçambicana que tem um álbum que é de se apreciar.
Tchau, tchau. E nós nos encontramos outra vez daqui a 7 dias. Até lá.